Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Com Tamar, Judá foi o pai de Farés e Sara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Aram. Aram foi o pai de Abinadab. Abinadab foi o pai de Nação. Nação foi o pai de Salmão. Com Raabe, Salmão foi o pai de Boz. Com Rute, Boz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi, com a mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai do Jorão. Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliacim. Eliacim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matiã. Matiã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, amigos ouvintes. Vocês ouviram que acabamos de ler uma série de nomes que são as gerações que precederam a vida de Jesus. O portão de entrada, de fato, do Evangelho de Mateus e de todo o Novo Testamento é uma longa lista de nomes. Parece um texto sem muita novidade. No entanto, através dele, o evangelista mostra quem é Jesus e como Deus agiu de modo surpreendente para cumprir a sua promessa. Mas onde está a novidade desse texto? Na sociedade patriarcal dos judeus, as genealogias traziam somente nomes de homens. Elas serviam para mostrar a pureza da raça. Por isso surpreende-nos o fato de Mateus colocar 5 mulheres entre os antepassados de Jesus: Tamar, Raabe, Rute, a mulher de Urias e Maria. Por que Mateus escolhe precisamente estas mulheres?
omitindo outras que eram muito mais conhecidas na tradição bíblica? O que há de comum entre elas? Esta é a pergunta que ele quer deixar na cabeça dos leitores e das leitoras. No começo e no final da genealogia, Mateus deixa claro qual é a identidade de Jesus. Ele é o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Como descendente de Davi, Jesus é a resposta de Deus às expectativas do povo judeu. Como descendente de Abraão, ele é uma fonte de bênção e de esperança para todas as nações do mundo. Assim, tanto os judeus como os pagãos, que faziam parte das comunidades da Síria e da Palestina na época de Mateus, ambos podiam ver suas esperanças realizadas em Jesus. Ao fazer a lista dos antepassados de Jesus, Mateus elaborou um esquema de 3 vezes 14 gerações. O número 3 é o número da divindade. O número 7, 14 igual 2 vezes 7, era o número da perfeição. Naquele tempo, era comum interpretar ou calcular a ação de Deus na vida através de um número determinado de datas ou de tempos. Por meio destes cálculos simbólicos, Mateus mostra a presença de Deus ao longo da história das gerações. Ele exprime a convicção das comunidades de que Jesus apareceu no tempo estabelecido por Deus. Com a sua chegada, a história alcançou o seu pleno cumprimento. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Mateus.